Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da manhã. Venham as águas é o novo tema dos nossos devocionais deste ano. E nós estamos meditando no Evangelho de João. Estamos aqui falando a respeito de Jesus. Jesus como o pão da vida. E nós vamos continuar, então, refletindo a respeito desse discurso de Jesus, a respeito dele ser o pão que desceu do céu. Hoje, nós vamos ler a partir do versículo 35 até o 46, que nos dizem assim. Jesus, então, responde a pergunta que os homens fizeram. Quem era ele? Por que o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo? E ele diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me der. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele porque tinha dito isso. Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, então, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz, desci do céu? E Jesus responde, não fiquem murmurando entre vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia, pois está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouve e aprende do Pai, esse vem a mim. Não há que alguém tenha visto o Pai, a não ser que ele, aquele que vem de Deus, este sim, já viu o Pai. Então, temos aqui novamente Jesus discursando a respeito da sua afirmação poderosa de ser ele o pão da vida. Ele declara essa verdade de maneira muito simples e também clara. Ele é o pão da vida. Os que vêm a ele encontram o suficiente para satisfazer sua fome espiritual para sempre. Os que creem nele descobrem que sua sede é saciada para sempre. Note as palavras eu sou nesse versículo e reconheça que o Senhor estava fazendo uma declaração de igualdade com Jeová. Seria muito tolice um pecador proferir as palavras do versículo 35. Eu sou o pão da vida. Nenhum homem pode satisfazer sua própria fome ou sede, muito menos o apetite espiritual do mundo inteiro. No versículo 30, os judeus descrentes pediram ao Senhor um sinal para que pudessem ver e crer. Aqui Jesus diz que ele já lhes havia falado que eles o tinham visto. O maior sinal de todos era ele mesmo, embora eles não tenham crido. Se o Filho de Deus podia ficar em pé perante eles em perfeita humanidade, poderia ficar e não ser reconhecido por eles, então seria duvidoso que qualquer outro sinal pudesse convencê-los. O Senhor não ficou desanimado com a descrença dos judeus, ele sabia que todos os propósitos e os planos do Pai se cumpririam. Mesmo que os judeus com quem ele estava conversando não aceitassem, ele sabia que todos aqueles que foram escolhidos por Deus viriam a ele.
A compreensão da invencibilidade do conselho eterno de Deus produz calma, produz equilíbrio, nos dá coragem e perseverança de que nada mais nessa terra pode produzir. O maná, como nós sabemos, era um alimento pequeno, redondo e branco que Deus milagrosamente forneceu a Israel no deserto. Tinham de juntar o maná do chão cada manhã, nos primeiros 6 dias da semana. Esse versículo ele é muito importante porque afirma, em poucas palavras, 2 dos ensinamentos mais importantes da Bíblia. Vamos ver? O primeiro é que Deus tem dado certas pessoas a Cristo e que todos a quem Ele tem dado serão salvos. Outro ensinamento é que é acerca da responsabilidade do ser humano. Para poder ser salvo, o indivíduo precisa vir ao Senhor Jesus e aceitá-lo pela fé. Deus realmente escolhe algumas pessoas para serem salvas, mas a Bíblia nunca ensina que Ele escolhe algumas para serem condenadas. Na verdade, não. O que nós precisamos entender é que se alguém é salvo, é por causa do dom gratuito de Deus. A graça está disponível a todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas se alguém perecer para sempre, é por sua própria culpa. Todos os homens já são condenados por sua própria pecaminosidade e maldade. Se todos os homens fossem ao inferno, estariam recebendo apenas o que mereciam. Mas pela graça de Deus, quando eles se curvam, Ele salva indivíduos que se rendem, que recebem Jesus, separando então-os da humanidade. Com certeza, Deus não só pode fazer isso, nos atrair por meio de Jesus, como Ele também tem o direito de nos ajudar a ajustar as nossas vidas segundo os planos e propósitos eternos que Ele prometeu. No entanto, no mesmo modo que a Bíblia ensina que Deus, Ele envia Jesus para a nossa salvação, também ensina que o homem é responsável por aceitar ou não o evangelho da salvação. Deus faz um convite e ele é universal. Se uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela será salva. Deus não salva as pessoas contra sua própria vontade. Uma pessoa precisa vir a Ele em arrependimento e fé. Depois Deus a salvará. Ninguém que vem a Deus por Cristo será lançado fora. Foi o que Jesus disse. A mente humana não consegue conciliar esses 2 ensinamentos, entretanto, devemos acreditar neles, mesmo se não pudermos entendê-los. São ensinamentos bíblicos declarados claramente. O Senhor Jesus disse que todos os planos de Deus seguramente se cumpririam com respeito à salvação dos que foram dados a Ele, visto que essa era a vontade do Pai. O Senhor se incumbiria pessoalmente de que a promessa se tornasse realidade, já que a missão de Jesus era fazer a vontade do Pai. Ele fala: eu desci do céu, ensinando claramente que ele não começou sua vida na manjedoura em Belém. Antes ele existia desde a eternidade com Deus, Pai no céu. E ao vir ao mundo, foi o Filho obediente de Deus, que voluntariamente ocupou o lugar de servo para poder cumprir a vontade do seu Pai, que era salvar o homem. Isso não quer dizer que ele não tinha vontade própria, mas antes que a sua própria vontade estava em pleno acordo ou sujeição à vontade do seu Pai. No versículo 39 ele fala: a vontade do Pai é que todos os que forem dados a Cristo fossem salvos e guardados até a ressurreição dos justos, quando eles ressuscitarão e serão levados para o lar no céu. As palavras nenhum se referem àqueles que creem em Jesus. Aqui ele não estava pensando em crentes individualmente, mas como um corpo completo de cristãos que seriam salvos através dos anos. O Senhor Jesus será responsável por que nem mesmo sequer um membro do corpo se perca, mas que o corpo completo seja ressuscitado no último dia. Com relação aos cristãos, o último dia se refere ao dia quando o Senhor Jesus voltará nos ares.
quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e quando todos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Para os judeus, significa a vinda do Messias em glória. O Senhor então continua agora a explicar como uma pessoa pode se tornar um membro da família dos redimidos. A vontade de Deus é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha então a vida eterna. Ver o Filho aqui não significa vê-lo com olhos naturais, mas antes com os seus olhos da fé. Devemos ver e reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Depois também devemos crer nele. Isso significa que por um ato definido de fé, devemos receber o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal. Todos os que fazem assim recebem a vida eterna como uma dádiva no presente e também uma garantia de que serão ressuscitados no último dia. As pessoas não estavam preparadas para aceitar o Senhor Jesus e demonstraram isso murmurando contra ele. Jesus afirmara ser o pão que desceu do céu. Eles perceberam que se tratava de uma declaração de grande importância. Para ser do céu, não poderia ser um simples homem, nem mesmo um grande profeta. E por isso murmuravam contra ele, porque não estavam dispostos a crer na sua palavra. Eles admitiam que Jesus era, na verdade, filho de José. E nesse ponto é claro que estavam errados. Jesus nasceu da Virgem Maria, José não era seu pai. Antes o Senhor foi concebido do Espírito Santo. Sua falha em não crer no nascimento virginal levou à escuridão e à descrença. Assim também há hoje em dia os que se recusam a aceitar o Senhor Jesus como Filho de Deus que veio ao mundo. Através do ventre da Virgem, se encontram impelidos a negar todos os dias as grandes verdades concernentes à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Então, todos os seus filhos, como diz a palavra, serão ensinados do Senhor. Deus não apenas atrai os indivíduos por meio de Jesus Cristo, como também faz algo a esse respeito. Ele fala ao coração deles através do ensinamento de sua palavra preciosa. Então, a vontade do homem é incluída. Então, é muito importante que você entenda que quem vai ao Filho, vai ao Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo tem ensinado acerca de tudo aquilo que Ele próprio é e aquilo que Ele veio fazer. Quem crê nele tem a vida eterna. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!